Vamos então começar Relações de Além-Túmulo, questão 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre si uma hierarquia de poderes, a subordinação e a autoridade entre os espíritos? Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Vamos lembrar a questão, não é a questão, né, a colocação do Kardec, uma colocação pedagógica que ele faz da 100 até a 113, a escala espírita. Então nós vamos ver lá que ele coloca na terceira ordem, que são os espíritos impuros, ele coloca 5 categorias. Depois na segunda ordem, que são os espíritos bons, ele coloca 4 categorias. E na primeira ordem, uma categoria única, né? Só uma categoria. Então o que eles estão colocando aqui? Dentro daquilo que nós vimos lá da 100 a 113, os espíritos superiores, os espíritos da primeira ordem, exercem uma ascendência moral irresistível. Eles não dão ordens, eles fazem pedidos, eles convidam. Vamos lembrar Jesus, quando ele vê Pedro, né? E ele coloca, né, larga a tua rede e me acompanha, você será pescador de homens. É um convite irresistível, né, pela sua superioridade moral, pelo magnetismo, pela energia emanada por ele, né, que é um Cristo, mas um espírito superior emana essa superioridade, emana esse magnetismo, não como o de Jesus, é óbvio, mas emana. Então é irresistível a ascendência moral que esses espíritos superiores têm. E aqui o Kardec continua dentro da mesma pergunta. Os espíritos inferiores podem ser poupados da autoridade dos superiores? Os espíritos respondem, eu disse irresistível. Não é autoritarismo, porque autoritarismo vem posição, vem fazer pelo medo, não. É autoridade, a autoridade exercida pela superioridade, a ascendência que tem sobre nós. Então é irresistível um convite de um espírito superior. É isso que eles estão colocando. O poder e o respeito de um homem, o poder e o respeito que um homem usufrui na terra, dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Então Kardec está perguntando, quem tem algum poder, quem tem algum cargo, um rei, um presidente, né, alguém que tenha algum posto de comando, alguma supremacia aqui na Terra, tem alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não. Olha o que eles estão colocando, não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Olha que interessante o que eles estão colocando aqui. Lê os Salmos. Vá buscar no Velho Testamento o conhecimento necessário para entender as colocações do Cristo no Novo Testamento. Porque a gente não pode esquecer que Jesus é um judeu falando para os judeus. Então ele pede aqui para ler os Salmos. Por quê? Porque os Salmos falam dessa atemporalidade, né, da questão da insignificância da vida aqui na Terra. Ele fala
que o poder não é perene, o poder aqui na terra é temporal. Então nós vamos ver o que são salmos, né? São cânticos. E nós vamos ver no Velho Testamento, são 150 salmos, entre eles de Moisés, de Davi, de Salomão. Nós temos ali salmos de louvor, né? Salmos são cânticos, perdão. Nós vamos ver de louvor, de lamento, né? de agradecimento, né? Por uma graça. São vários gêneros de salmos que foram escritos ao longo do tempo. Não foram escritos todos de uma vez. Nós temos, se eu não me engano, 2 que são mosaicos, né? Nós temos muitos que são de Davi. São cânticos que nos inspiram a conversar, a falar com Deus. Nós não podemos esquecer que na crucificação, Jesus coloca o Salmo 22, o Salmo do Justo, ele só fala o comecinho, né? Senhor, meu Deus, por que desamparai-me? Que é o comecinho do Salmo 22, que é o Salmo longo, que é o Salmo do justo sofredor. Por quê? Porque ele está mostrando ali, no final, que ele está cumprindo mais uma profecia. Ele é um justo, está sofrendo, está passando por algo que não é merecido, mas que foi previsto pelos profetas. Ele está cumprindo uma profecia. E aí ele, como bom judeu, ele começa ali o Salmo 22, ele só começa. Então nós precisamos estudar o Velho Testamento, porque para nós podermos entender o que Jesus, que é um judeu, falando para os judeus que conhecem o Velho Testamento, principalmente os 5 livros, 5 primeiros livros, que é a Torá judaica, conhecem de cor desde que são crianças. Então Jesus está colocando coisas, ele só fala en passant de coisas que aqueles que o estão ouvindo conhecem de cor, sabem do que ele está falando. E para que nós possamos saber do que ele está falando, nós precisamos conhecer. E infelizmente, na doutrina espírita, são poucos os espíritos que leem o Velho Testamento. Menos ainda são os que estudam o Velho Testamento. E é necessário para que a gente possa entender. Então, o que ele está colocando aqui? Porque é imperativo, lê os Salmos. Leias tu os Salmos. Ele está dando uma ordem, é uma colocação imperativa. Vá ler os Salmos, vá conhecer, né, o que são realmente esse poder, essa magnificência de Deus e dos espíritos superiores que são co-criadores no plano maior, como um Cristo, como os espíritos puros, né? Então ele está colocando o poder e o respeito que o homem usufrui na terra, dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos, no mundo espiritual? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Ele continua. O Kardec continua. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo os seus méritos? Ele responde com uma pergunta. Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo os seus méritos? E o Kardec está explicando isso na questão, né? Colocação do Kardec, de 100 a 113, onde ele vai falar exatamente dessa escala, que vai dos impuros, que são da terceira escala, onde eu estou, acho que a grande maioria de nós. Depois nós vamos ver dos bons, né, que são a segunda escala, e depois dos puros, né, que são esses que realmente têm essa energia irresistível. Aí ele coloca, pois bem, o maior na terra
pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que aquele que o serve, o seu servidor, poderá estar na primeira. Perdão. Perdão, não é uma questão fechada. Ele não diz o maior na terra está. Não, ele pode. Porque tem muitos reis, tem muitas pessoas reconhecidas na terra ao longo da história, perdão, que realmente, apesar do poder, apesar de serem grandes homens na terra, também são grandes espíritos. São pouquíssimos. Então, por isso que ele coloca, o maior na terra pode estar na última categoria, entre os espíritos. Ao passo que aquele que é seu servo poderá estar na primeira. Os verdadeiros valores são do espírito, são daquilo que nós fazemos. Né? Tem no capítulo, se eu não me engano, tem um dos capítulos, eu agora não me lembro o número do capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma rainha que ela coloca que sereis reconhecidos na terra não pelo cargo que ocupastes, mas por aquilo que fizestes, por aqueles que ajudastes, pelas lágrimas que enxugastes. É uma rainha que está colocando isso, porque ela achou que ela ia ser rainha ainda, ela continuaria com o posto que ela tinha na terra. Perdão. Vocês desculpem, mas se eu for esperar passar essa gripe, que eu estou, pelas mudanças de tempo, eu levaria bastante tempo para gravar, então eu peço desculpas. Eles continuam aqui na mesma pergunta. Compreendes isto? Será que nós temos, né, nós encarnados conseguimos compreender isso? Jesus disse: todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Aí o Kardec pergunta: aquele que foi grande na terra e que se vê inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Ele sente essa humilhação? A hora que ele passa para o lado de lá, ele vê que ele não tem posto, não tem coroa, não é mais rei, não é mais nada, vê aquele servo tão simples, tão humilde, que ele nem dava valor, numa posição melhor do que ele. Vamos lembrar aquela parábola, se eu não me engano, é num dos livros do Humberto de Campos, que tem do Lázaro com o rei, né, que o Lázaro, ele era um mendigo que estava às portas do rei, que os cães lambiam as suas feridas, né, e o rei dava a ele, né, os restos, as migalhas que caíam da sua mesa, e ele olha e vê lá em cima, ele lá embaixo, que é uma metáfora, né, ele lá embaixo, né, tem uma palavra, me fugiu agora, que significa inferno, é onde ele está, e Lázaro está ao lado de Abraão, se eu não me engano, e aí ele fala que para ele, né, para Abraão pedir para Lázaro vir molhar a sua boca, quer dizer, ele continua achando que Lázaro continua um servo, e aí ele fala da distância, do abismo que existe entre eles. Aí ele cai em si, ele fala: então pede para Lázaro ir lá e avisar meus irmãos do que acontece do lado de cá. E aí, não sei se é Abraão, se é Moisés, mas acho que é Abraão, ele coloca: mas os profetas já foram colocar, todos aqueles, né, que têm o conhecimento alertam para isto, e os homens não dão importância. Então é o que ele está colocando aqui. Aquele que foi grande na terra se vê inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Eles respondem: uma humilhação quase sempre enorme. Né, o que eu estava colocando ali do rei, em relação, né, ao abismo que tinha entre ele e Lázaro. Uma humilhação quase sempre enorme, sobretudo se era orgulhoso
e invejoso, porque ele vai ter o seu orgulho ferido, sua inveja exacerbada daquele que está na posição melhor do que ele se acha superior, porque é o seu orgulho que faz com que ele se ache superior, e é o orgulho ferido que vai fazer com que ele sofra no plano verdadeiro, que é o plano espiritual. Um soldado que após a batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-se ainda como seu superior? Aí eles colocam, o título não é nada, superioridade real é tudo, superioridade do espírito, a superioridade verdadeira, aquilo que nós conquistamos com os nossos méritos, com a nossa vontade, com o nosso esforço. Nós vamos ver o Kardec colocando aqui muito sobre generais, sobre luta, essa colocação do exército, né? Nós precisamos lembrar que na segunda metade do século XIX, que é justamente quando Kardec está estudando e está montando este livro, estava acontecendo lá na Europa a Guerra Franco-Prussiana, que só depois, muito depois da publicação desse livro, em 1871, se eu não me engano, né, se eu não fugir da aula de história, mas se eu não me engano, 1871, que decorrente da Guerra Franco-Prussiana, que vai se montar o país, né, a Alemanha, vai se juntar esses países e teremos uma nação que é a Alemanha. Então, ele está ali muito com essa guerra, muito forte, muito vívida ali no dia a dia, na vida dele, né? Como Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Como que é o nosso Allan Kardec. Aí o Kardec continua aqui. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Os espíritos respondem sim e não. Vamos lembrar da escala espírita, né, que pedagogicamente o Allan Kardec monta. Os espíritos respondem sim e não. Isso quer dizer que eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a semelhança, né, a simpatia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. De novo, é a questão da sintonia. Afins atraem afins. Então eles se veem e pela sintonia de estarem na mesma frequência, de estarem na mesma sintonia, eles se falam, eles se comunicam através, né, dessa frequência, dessa sintonia, exatamente como acontece entre nós aqui na Terra. Aqueles que nós temos mais afinidade, nós convivemos mais com eles. Aqueles que nós não temos afinidade, nós só convivemos quando é necessário. Eles continuam. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Olha o que os espíritos estão colocando aqui. O mundo espiritual é um mundo do qual o nosso, aqui na Terra, é um reflexo obscuro. A maioria das pessoas, às vezes, pensam que o mundo espiritual é que se parece com a Terra. Não. A Terra é um reflexo obscuro, é um reflexo, digamos assim, primário do que acontece no mundo espiritual. As coisas primeiro se desenvolvem no mundo espiritual e depois elas vêm para a Terra. A ciência se desenvolve no plano espiritual, os cientistas se desenvolvem lá, depois eles encarnam aqui e trazem aquilo que eles estudaram e aprenderam e desenvolveram no mundo espiritual. Aqui é um reflexo mal feito, um reflexo obscuro, né? Nevoado do que existe no mundo espiritual. Os espíritos da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo propósito. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de seus erros
e pela necessidade de estar entre seres semelhantes a eles, né? Estamos todos entrelaçados pela frequência, pela cor, né? pela sintonia. Então, nós temos cor, temos frequência, somos energia, estamos entrelaçados por esta sintonia. Nós vamos ver lá na questão 84, quando nós vemos que é o mundo normal primitivo, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos. Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Eles continuam. O mundo espírita, ele é preexistente e sobrevive a tudo. Então, o mundo do espírito, ele é preexistente, ele já existe antes do nosso aqui. Então, o que acontece lá é trazido para cá e aqui é um reflexo obscuro do que nós vemos lá. Então, o que eles estão colocando aqui é a lei de atração. Afins atraem afins. E o Kardec aqui faz uma colocação, um posicionamento, palavras de Kardec. Como uma grande cidade onde homens de todos os níveis e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundir, onde as sociedades se formam pela semelhança de gostos, onde o vício e a virtude estão em contato sem se dizerem nada. Então, aqueles, digamos assim, que são afins, que se comprazem com o mal, se juntam. Se juntam nos bares, se juntam nos clubes, se juntam na internet. Afins atraem afins. Como aqueles que procuram as boas coisas, que querem realizar bons trabalhos, se juntam nos templos, nas igrejas, nas sinagogas, né? Nos centros espíritas, na internet, buscando estudos, buscando estudar juntos, assistindo palestras, lendo livros. Então, os grupos se afinizam, tanto aqui, encarnados, aqueles que estão buscando caminhar para o bem, como aqueles que se comprazem com o mal, e somos aqui um reflexo pardo, um reflexo escuro do que acontece no mundo dos espíritos, onde os espíritos afins também se atraem e os espíritos superiores podem enxergar, ver os inferiores, mas os inferiores não têm acesso ao conhecimento, não têm acesso à vibração dos superiores. É uma questão vibratória, de dimensão, de energia. Nós vamos ver aqui para frente. Então ele coloca aqui todos os espíritos, todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns aos outros. Quer dizer, todos os espíritos têm acesso a qualquer região? A resposta: os bons vão a todos os lugares. Os bons vão a todos os lugares e é preciso que seja assim, para que eles, os bons, possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos espíritos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não possam levar até elas a perturbação de suas más paixões. Então, não tem uma placa, é proibido entrar, é uma questão vibracional, como se fosse as camadas, da cebola. Então, nós temos as camadas vibracionais e aqueles que estão nas camadas mais baixas só veem, só conversam, estão juntos com aqueles
que estão na mesma sintonia e têm condições de ver aqueles que são inferiores. Os que estão nas camadas mais altas, a mesma coisa, os que estão na sua sintonia e as inferiores. Estes não acessam, não ultrapassam para as barreiras superiores, porque os campos energéticos, os seus próprios campos energéticos, barram isso, porque nós vivemos em questões vibracionais, de energia, de sintonia. Então, para que eu possa escutar, digamos, a 94.5 no rádio, eu preciso ir lá e sintonizar. Enquanto eu estou estudando a 94.5, aquela que está na 101, 102, ela está emitindo, ela está emanando as suas músicas, mas eu não escuto. Por que eu não escuto? Porque eu estou sintonizada nesta. Então, naquilo que eu estou sintonizada, eu vou escutar, eu vou interagir. Aqueles que estão superiores, eles estão emanando, mas eu não tenho capacidade para ter acesso. Aqueles que estão inferiores, eles estão emanando e eu vou visualizá-los, vou ter acesso se eu quiser. Se eu for até eles, que aí no caso são os missionários, né? Aqueles que vêm aqui para a Terra para auxiliar. Aqueles como a mãe do André Luiz, que não precisava mais encarnar na Terra, estava em planos superiores nos quais ele não tinha acesso. Ela vinha vê-lo. Quando ele se desdobra em sonho, né? Sonho não, se desdobra do perispírito denso que ele ocupa ali no nosso lar, então eles praticamente ele tem uma camada intermediária ali onde ele possa se encontrar com a mãe. Mas a mãe vem assisti-lo, vem assessorá-lo quando ele está desencarnando, a mãe está o tempo todo ali tentando ajudá-lo, mas ele não a vê, ele não sente a sua presença, porque a vibração dela é superior, ele não tem acesso. Assim acontece com todos nós, encarnados e desencarnados. É o que eles estão aqui colocando. Os bons vão a todos os lugares, e é preciso que seja assim para que eles possam exercer sua influência sobre os maus, que eles possam ajudar, que eles possam, né, principalmente aqueles que estão em missão, que vêm nos ajudar aqui. Mas as regiões habitadas pelos espíritos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não possam levar até essas regiões melhores as perturbações de suas más paixões. As suas perturbações, os seus barulhos, né, a sua sujeira. Essa que é a questão. Se a gente, digamos assim, tem uma passagem, eu não me lembro agora qual que é o espírito, uma passagem que eu li de um espírito que recebe a oportunidade de ir num plano superior para ver uma palestra. Ele é levado por um mentor e quando ele chega lá, ele começa a falar, nossa, como eu gostaria de estar aqui, como eu gostaria de poder ouvir essa... Se eu não me engano, ele vai assistir uma aula de música ou ele vai assistir uma palestra sobre música, uma coisa assim. E aí, todos os espíritos que estão ali assistindo olham para ele. Por quê? Porque ele atrapalha. Porque o que ele está sentindo é inveja. E naquela região que ele foi, esse sentimento não existe. Aí o mentor que está com ele fala, observa, assimila as coisas que você veio ver aqui, para nós voltarmos e você levar um pouco dos conhecimentos que você está tendo aqui para a tua região. Mas não atrapalha com a tua vibração, não atrapalha os que estão aqui estudando. Olha que vergonha. É isto que ele está colocando aqui. Para aqueles que estão numa vibração mais baixa, não atrapalhem o estudo, não atrapalhe a vibração, não atrapalhe a energia daqueles que estão numa vibração mais alta. É isso que eles estão explicando aqui. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se encarregam de combater as más tendências dos outros, a fim de ajudá-los a elevar-se. É uma missão. Então, os bons podem vir espiritualmente, nos auxiliar aqui como encarnados ou nos auxiliar no plano espiritual. Vamos lembrar o Clarencio,
que a pedido da mãe do André Luiz, que é superior a ele estava o tempo todo tentando ajudar o André Luiz, mas o André Luiz fugia da luz. Ele não sentia a presença e quando ele percebia esses espíritos mais elevados junto com a turma, ele fugia. E os espíritos podem vir, os espíritos superiores virem em missão aqui na Terra. Mas só aqueles que têm capacidade de sintonizar essas energias é que são capazes de assimilá-la. Vamos lembrar a multidão. Perdão, gente, desculpa. Vamos lembrar a multidão que estava em volta de Jesus, mas não eram capazes de sentir a sua energia, de perceber, né, aquela vibração, aquele magnetismo que Jesus tinha. E aquela mulher que sangrava se arrasta e ela tem essa capacidade de entender a sua fé enorme. Ela só encosta na roupa de Jesus e o que acontece? Opa, saiu de mim uma virtude, Jesus percebe. A multidão está espremendo, está encostando Jesus, mas não sai nada dele. Porque aquela multidão que está ali não tem capacidade de perceber, de sentir essa vibração dele. Mas ela, ao tocá-lo, por saber, por ter essa capacidade de entender essa energia superior, ela recebe essa energia e essa energia a cura. E Jesus sente que saiu dele uma virtude, saiu dele energia que ela tirou que foi, essa energia saiu, ela entrou em contato por sintonia com uma energia mais elevada, então por sintonia ela correu, ela entrou naquele fio por sintonia e iluminou aquela mulher que se curou pela fé que existia nela. E aqui nós vamos dar uma parada. Esta é a questão 280, né? Nós estamos aqui no nosso tempo e nós vamos continuar no nosso próximo estudo. Até lá!